Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Para um melhor aproveitamento deste estudo, nós encorajamos você a ter uma Bíblia em mãos, assim como papel e caneta para anotações. Agora junte-se a nós com o pastor Alexander Maia, ensinando a Palavra de Deus. Olá pessoal, sejam bem-vindos. É muito bom ter você aqui em nossa Escola Bíblica. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos nos últimos capítulos do livro do Apocalipse de João, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos verdades da vida espiritual que abrangem tanto as coisas que são como as coisas que hão de acontecer, para levá-los a uma atitude de firmeza na esperança e na fé, a despeito das circunstâncias, a fim de encorajá-los a lutar, certos de que alcançarão a vitória final. Nós já vimos que Deus não deixa seus filhos desamparados, e mesmo que aparentemente o mal pareça triunfar, no tempo determinado por Deus, ele faz sua intervenção. Primeiro, na tentativa de convencer as pessoas a mudar suas atitudes, e depois exercendo o seu juízo. Foi assim com a abertura dos 7 selos, com o toque das 7 trombetas e com o derramamento das 7 taças da ira de Deus. O triunfo do Senhor foi nos mostrado ao longo do livro em diversas cenas, como o colapso do Império Romano, a queda dos aliados de Roma, a destruição da cidade, a alegria dos santos e a derrota dos grandes inimigos de Deus e de seu povo, a besta, o falso profeta e, por fim, o próprio Satanás. Todos lançados no lago de fogo e enxofre para tormento eterno. Com todos os inimigos derrotados e o seu juízo final executado, o mundo está pronto para o estabelecimento da nova ordem. E neste próximo capítulo, João vai retratar o destino dos remidos. De fato, esta era uma revelação de grande importância para os cristãos daqueles dias, bem como para os cristãos de todas as épocas posteriores. O destino dos remidos é pintado com 3 símbolos diferentes. Primeiro, o tabernáculo, símbolo de comunhão perfeita. O segundo símbolo é a cidade, perfeita proteção. E por fim, o jardim, que simboliza perfeita alegria e suprimento de todas as necessidades. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 21, verso 1. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O tabernáculo havia sido o lugar de habitação de Deus com o seu povo no deserto. E agora, o novo céu e a nova terra serão habitação com eles por toda a eternidade, gozando perfeita comunhão com o Senhor. O mar já não existe, aquele que antes era como cristal, símbolo da transcendência de Deus, desapareceu e agora não haverá mais separação entre Deus e os remidos. Vejam que, nesta visão, o céu aparece como uma cidade perfeita.
Ela é a noiva do Cordeiro, um contraste com a Babilônia, a grande meretriz, símbolo do mal, da depravação, da idolatria e da blasfêmia. A vida eterna não é um estado da alma, ela é real, num lugar definido e preparado por Deus. Neste lugar não haverá nada que nos cause tristeza ou sofrimento. As lágrimas, um símbolo da dor e da angústia, serão enxugadas de nossos olhos pelas mãos do Senhor Deus, e já não haverá mais doenças, sofrimento, dor e morte, pois todas estas primeiras coisas já passaram. Eu sei que todos nós já experimentamos, estamos experimentando ou iremos experimentar alguma medida de dor, como consequência deste mundo caído e envolto no pecado que vivemos. Mas essas coisas são passageiras e, como afirma o apóstolo Paulo, não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Quando se consumar o grande dia do Senhor, tudo isso será passado. O que teremos diante de nós é uma eternidade na presença de Deus. Os crentes perseguidos por Domiciano no primeiro século da igreja e o restante do povo de Deus ao longo dos séculos, nós inclusive, não precisamos duvidar. Estas coisas são certas e verdadeiras, pois foram preparadas pelo Alfa e Ômega, o princípio e o fim, símbolos da eternidade e do domínio absoluto do Senhor Jesus sobre todas as coisas. Esse lugar está preparado para os que vencerem, não por suas próprias forças, porque nunca existiu, nem nunca existirá alguém que seja capaz de vencer o pecado por seus próprios méritos. Vence aquele que se rende a Jesus, aquele que deposita nele a sua fé como Filho de Deus. O verso 8 apresenta uma relação de alguns tipos de pecados que caracterizam a incredulidade, empecilho para que muitos participem da vida futura com Jesus. Esta lista serve de solene advertência e amorável convite a todos para que se arrependam e creiam. O segundo símbolo usado por João para descrever o destino dos remidos é a cidade celestial, cheia de detalhes que revelam sua perfeição. O apóstolo lança mão de tudo quanto considerava mais belo e precioso para dar uma ideia da nova cidade que ele viu descer do céu. Verso 9. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O novo céu e a nova terra devem ter uma capital de acordo com o seu esplendor. E a visão que João teve não deixa faltar nada. Ele viu a nova Jerusalém como esposa gloriosa, tendo sobre si a luz da divina graça. Ela será uma cidade perfeita, e daí a repetição do número 12. 12 portas, 12 anjos, 12 tribos, 12 fundamentos e 12 apóstolos. A cidade tem um muro muito grande e alto, símbolo de perfeita proteção. Enquanto as cidades antigas tinham uma porta de entrada que se fechava à noite ou com a aproximação de inimigos, a Nova Jerusalém tem 12 portas, guardadas por 12 anjos. Sobre as portas estavam escritos os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Sua entrada, portanto, é fácil a todos. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Segundo o comentarista bíblico George Ladd, isto é uma alusão óbvia à teologia da igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas.
Com este simbolismo das 12 portas, com os nomes das 12 tribos de Israel e dos 12 fundamentos com os nomes dos 12 apóstolos, João indica que a cidade engloba as duas dispensações, mostrando que o Israel do Antigo Testamento e a Igreja do Novo Testamento têm seu lugar na morada derradeira de Deus. O anjo que falava com João tinha na mão uma vara de ouro para medir a cidade, a muralha e os seus portões. E assim ele os descreve. Verso 15. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a sua muralha. A cidade tinha a forma de um quadrado, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara, e tinha 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a muralha, e tinha 144 côvados, pela medida humana que o anjo usava. A muralha é feita de jaspe, e a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. A cidade tem a forma de um cubo, pois sua altura, comprimento e largura medem 12.000 estádios, ou algo em torno de 2.200 quilômetros em números atuais. Mas isso não tem a menor importância, exceto para as pessoas que devem estar meio ociosas e por isso empreendem esforços no sentido de determinar quantos habitantes caberiam numa cidade com essas medidas. 12.000 é um múltiplo de dois números perfeitos, 12 e 1.000, e são usados aqui para mostrar que haverá perfeita acomodação para todos os remidos. Uma descrição que visa apenas nos dar a ideia de uma cidade forte, espaçosa, perfeita e linda, onde os remidos habitaremos com o Senhor em perfeita comunhão, não cabendo em hipótese alguma a abordagem literal desses números. A mesma interpretação aplica-se aos muros da cidade. Nos chama a atenção os materiais preciosos usados por João para descrever a constituição da muralha, seus alicerces e as ruas da cidade. Ouro puro, jaspe, safira, esmeralda, topázio e outros nos mostram sua beleza e requinte. Além disso, cada porta é uma enorme pérola, que segundo Ray Summers, simboliza que a entrada no céu é por meio do sofrimento. João não viu nenhum templo na cidade. O templo era o lugar onde Deus se encontrava com o seu povo, onde os sacrifícios pelo pecado eram oferecidos e onde se realizavam as intercessões. E assim ele continua a sua descrição. Verso 22. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. A Nova Jerusalém não precisa de templo, porque não há pecado a ser expiado, e porque os remidos já gozam da abençoadora presença de Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro, cuja glória refletida sobre a cidade a ilumina. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. É possivelmente uma alusão à universalidade do conhecimento de Deus. Na consumação, os remidos virão de todas as nações, tribos, povos e línguas, e todos o conhecerão. A tranquilidade e a segurança na cidade serão absolutas. Não haverá necessidade de fechar as portas para o inimigo e exércitos hostis.
eles já não existem. As portas estarão abertas para que todos tenham acesso livre e imediato à presença de Deus. Chegamos então à terceira cena usada por João para descrever o destino dos remidos: o jardim, que simboliza a perfeita alegria e o suprimento de todas as necessidades. Os versículos iniciais do capítulo 22 retratam a nova criação como o paraíso restaurado, com a serpente banida, a maldição abolida e o acesso à árvore da vida aberto continuamente para todos. Capítulo 22, verso 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês a mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. Na descrição desse belo jardim, encontramos as 3 coisas básicas necessárias ao sustento da vida: água, alimento e saúde. E tudo isso provém do Senhor e simbolizam o cuidado que Deus dispensa aos seus. O rio da vida na Nova Jerusalém é uma maneira pitoresca de dizer que a morte foi abolida com todo o mal que proporcionava e a vida reina soberana. O rio sai do trono de Deus e do Cordeiro simplesmente porque Deus é a origem de toda a vida. Como pode o homem viver para sempre? Ao lado do trono de Deus e do Cordeiro. Ele tem tudo o que é necessário à conservação da vida eterna. Os cristãos vivem olhando para o futuro em busca de respostas e à espera do cumprimento das promessas de Jesus. Aqui nesse estudo do livro do Apocalipse, nós tivemos o privilégio de conhecer um pouquinho só do que Deus tem preparado para nós. Deus nos mostrou que o céu é um lugar de comunhão perfeita, de perfeita proteção, de perfeita provisão das necessidades e também de culto perfeito ao Senhor. Você quer estar lá? Então fuja dos falsos ensinos que falam de um evangelho que busca prosperidade material e onde não há espaço para o sofrimento. O evangelho da salvação é a boa notícia de que Jesus morreu numa cruz, pagando o preço do nosso pecado. E assim como ele suportou a cruz, olhando para o futuro, para a nossa salvação, assim também devemos permanecer firmes diante das circunstâncias ruins da vida, renovando a cada dia nossa fé e esperança. Não foi à toa que ele disse: falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Sejam quais forem as dificuldades, os problemas, os desafios que tivermos que enfrentar nesta vida, a certeza de que habitaremos com o Senhor Deus e com nosso Salvador Jesus Cristo na cidade celestial, reinando com Ele por toda a eternidade, deve encher os nossos corações de conforto, alegria, paciência e paz, nos mantendo fiéis, ainda que seja até a morte. Só não esqueça que este é um privilégio para aqueles que tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, ou em outras palavras, aqueles que já tomaram a decisão de convidar Jesus Cristo para ser Senhor de suas vidas. Você já tomou essa decisão? Então é isso, pessoal. Na próxima semana, encerraremos nossa jornada pelas igrejas da Ásia Menor através do estudo do Apocalipse de João. Eu espero que você esteja conosco. Que o inigualável amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de seu Filho Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com você, sua família e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra ao longo desta próxima semana e para todo sempre. Amém. Um abraço, até a próxima, fiquem com Deus!